Quando a gente vai falar desses jovens, eu fico muito emocionada, assim, porque eu não quero que esses jovens. Eu sei que é difícil falar disso, porque hoje a gente está num mundo tão perdido, mas eu acho que tudo que eu pudesse fazer para não deixar esses jovens sofrerem, é, que eu pudesse fazer assim para que eles soubessem que precisam de estudar, que se eles estudarem e se eles fizerem esporte, então, porque esporte é transformador. As duas coisas têm que andar juntas. Eu acho que a gente ia ter um mundo um pouco mais feliz. Eu não vou conseguir fazer isso com muitos, mas eu acho que se eu conseguir ajudar um, dois, eu já estou fazendo algo. Sua história de vida importa. Os jovens, eles apresentam uma resistência a buscar um futuro melhor, dado que é um caminho diferente, no sentido que tem que ter uma dedicação, tem que ter o estudo não é remunerado, e os jovens chegam principalmente dessa comunidade, eles têm necessidades básicas, tipo assim: "Eu preciso de um tênis, não tenho pai para dar um tênis, eu quero um iPhone", coisa de jovem, entende? Eles têm essa paciência, eles têm essa visão de futuro ou é um convencimento? Não tem. A gente vai ter que ter esse convencimento. Eles não têm. Aqui é igual ao Brasil. No Brasil também eles não têm. No Brasil Eles ainda querem trabalhar. eles querem trabalhar porque eles não têm essa, eles não vão ter o tênis, eles não vão ter o telefone, Uhum. eles não vão ter. E aqui é a mesma coisa. E aqui ainda, eu não sei se eu posso falar que é pior, porque aqui eles têm que trabalhar mesmo, que nem no Brasil, para ajudar o pai a pagar o aluguel, Uhum. para comprar comida, sabe? É muito duro. Só que assim, a gente precisa de ter esse convencimento que você está me falando. Eles precisam de entender que para eles mudar, virar a chave, virar a chavinha, Deles e da família toda, né, eles assim, no vão sentido precisar. de é uma mudança de rota Quando a mesmo, né. gente fala de quem veio para cá, quem imigrou para cá para mudança de vida e chegou aqui e não consegue estudar e vai continuar andando em círculo, a gente precisa de mudar isso. Uhum. Não só no Brasil, a gente precisa mudar aqui também. E como você faz, como você planeja, mobilizar esses jovens para te escutarem? Então, no Brasil, eu acho que é mais fácil, até mesmo por conta da língua, né. Uhum. Aqui eu acho que é um pouco mais difícil, mas eu acho que eu tenho 2 colaboradores, assim, sensacionais, que é o Vitor e o Enzo, que sempre estão comigo, eles sabem que essa jornada é uma jornada que vai ser gratificante lá na frente. E a gente está começando, assim, a conta-gota, sabe. Sabe, assim, Devagar. passinho de formiguinha? Uhum. Mas, assim, sempre com a certeza que a gente vai conseguir chegar no nosso objetivo, porque gente, a gente precisa de fazer isso. Isso O é que muito importa é o mais importante. importante é a constância, né, Isso é não muito parar. importante. É muito importante mesmo, Karine. E, assim, a gente precisava de ter mais pessoas que acreditam nisso, sabe, que acredita que a educação é a base transformadora para a nossa sociedade. E por que você acha que você, com certeza tinham outras mães, onde você morava no Brasil, por que você acha que você foi ali uma das quase únicas que conseguiu se esticar e passar, e mesmo como mãe solo, seus filhos não precisaram fazer a escolha de trabalhar para poder, te ajudar, se sustentar? Porque aconteceu comigo. É. Eu fui uma criança que eu fui muito judiada, eu tive muito problema na minha infância, e eu nunca quis que meus filhos passassem por isso. Então eu fui a super mãe, super protetora, não me arrependo, eu acho que eu tô, às vezes até falo para meus filhos que eu tô pronta até para ir embora daqui, porque eu acho que eu fiz esse papel que Deus me deu muito bem feito, sabe. Eu, com todas as dificuldades que a gente tem, eu sempre encontrei mecanismos para eles estarem bem. E assim foi a minha trajetória. E assim eu não tenho nada de arrependimento disso. Faria tudo de novo. Tem muito suor nisso?
muito, eu trabalhei muito. Eu trabalho muito, né? Eu trabalho muito até agora, assim, aqui. Lógico, deixei minha profissão no Brasil. Eu sou corretora de imóveis no Brasil. Eu saí no melhor momento, no momento que eu estava super bem lá. Larguei tudo e vim. Não me arrependo. Tem muitas coisas que aconteceu comigo aqui que se eu tivesse no Brasil não teria acontecido do mesmo jeito. Eu sou feliz de ter tido a oportunidade de ter conhecido outro país, um lugar que eu queria já desde de jovem, conhecido pessoas sensacionais. Vão passar pessoas que não são sensacionais, mas a gente também aprende com essas pessoas. E eu acho que tá aqui, assim, é um marco para minha família também, no Brasil, porque eu acabei furando essa bolha, né, acabei saindo de um lugar que não era um lugar, como eu posso falar para você? Não, eu acabei saindo de um lugar, assim, de muita vulnerabilidade, mas desde o Brasil. No Brasil eu já não morava mais na zona leste de São Paulo, eu já tinha eu consegui, sabe, eu furei essa bolha, eu fui uma corretora no Brasil de imóveis de sucesso. Eu tinha minha casa, uma casa boa, sabe, consegui cuidar muito bem dos meus filhos, mas faltava algo, então eu acabei deixando tudo que eu construí para trás e vim morar aqui, para dar essa virada de chave na vida deles, sabe, e isso foi muito importante, porque hoje eu posso falar assim, às vezes as pessoas falam: "Não gosto, para cima", né, Uhum. mas eu posso. Eu sei o que eu coloquei de caráter dentro dos meus filhos, eu sei que eles estão no bom caminho, e eu sei que apesar de todas as dificuldades que nós temos aqui nos Estados Unidos, todas, porque, assim, às vezes também as pessoas vêm para cá e acham que é o melhor lugar do mundo, eu achava isso. E quando a gente chega não é como a gente pensou. Até mesmo relação drogas, essas coisas, eu achava que eu estava vindo para um lugar que eu não ia ver essas coisas, e foi onde eu mais vi, mais do que no Brasil até. Só que assim, de todas as coisas que aconteceram comigo e com o Vitor e com o Enzo, aqui eles não tinham medo, eles tinham temor, porque isso foi implantado dentro deles através da palavra de Deus. Então eles tinham muito temor e acabaram que eles sempre foram no caminho muito reto, sabe. Então hoje eu posso dormir sossegada, posso, sabe, porque eu sei o Plantou. trabalho que eu fiz, Uhum. entendeu. E eles estão numa idade que você já consegue saber ali a questão do caráter, né. Eles são maravilhosos. E Muito bem, assim, Patrícia. não, porque às vezes a mãe fica, falando um monte de coisa boa dos filhos, né. Pode Eu ir. vou ter que contar para você, Karine, uma coisa que aconteceu comigo agora, sexta-feira. Sexta-feira eu fui numa igreja, a gente começou com ai, Karine, a gente começou um processo lá de oração, sabe, Uhum. mas de empresário só. E eu conheci a Natália, tal, fui lá conversar com ela, e meu filho foi me levar na igreja, que nem ele veio aqui agora. E ele me deixou e voltou para casa, que era perto de casa. E eu falei: "Quando eu terminar, eu vou te ligar e você vem me buscar". "Ai, tá bom, mãe, eu venho". E aí acabou a igreja, eu liguei para ele: "Pode vir me buscar". Ele foi me buscar, ele chegou com um vaso de flores para mim. Uhum. E aquelas mulheres que estavam lá, elas falaram: "Eu não acredito que seu filho fez isso com você". Eu falei: mas não é uma coisa que ele fez, é muito natural ele fazer isso comigo, é muito natural". E ainda aqui na sexta-feira, quando eu fui na igreja, eu estava muito cansada e eu tinha falado para ele: "A mãe vai, porque a mãe precisa". Eu fui até falar do projeto com uma pessoa lá da igreja. Eu falei: "A mãe está cansada, mas a mãe precisa de ir". E essas coisas tocam muito meu filho Vitor, sabe, ele é muito sensível a essas coisas. E aí tinha até uma amiga minha que falou assim: "Ai, seu filho não quer namorar com a minha filha não?" Eu falei: "Não, ele não quer".
porque eles agora só estão pensando em estudar tal. Mas assim, as pessoas acham que. É um bom partido, gente. A boa sogra. Boa sogra eu já não sei, mas bom partido. Não, mas é por causa da gentileza, né? Claro, cuida da mãe, né? A gentileza, assim. Eu não sei, eu acho que é tão. Delicado. Principalmente hoje em dia, né? Que os Porque jovens eles não estão tão fazem mais assim, isso. desatentos. A gentileza tá demodê, né? Falar a Tá, verdade. tá. Tem a menina, a Cata, que vai lançar o projeto lá no Sertão. Eu estava na reunião com ela e a gente estava conversando, 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 e ele saiu também e voltou. Quando ele chegou, ele também veio com as flores. E aquilo sensibilizou ela. Acho que ela falou assim: nossa, seu filho dela é assim, é porque ela deve ser uma pessoa muito. Eu acho que passa isso pela cabeça dela. Então, assim, a gente acabou criando uma conexão muito grande por causa disso. E eu falei assim: menino, você está me dando muita sorte. Eu falo para ele, porque acaba que. Mas é o jeito dele, ele é assim mesmo. Que lindo. Ele é assim, eu às vezes falando assim, eu fico até com medo, sabe? Porque gente boa assim, Deus não quer nessa terra de gente ruim. E assim, às vezes eu fico até com medo, mas ele é uma pessoa muito especial, é meu filho, mas ele é demais de especial. Amém, que Deus conserve. Não e é? vai conservar. E o próximo projeto dela, ela vai abrir um cursinho para nós mães. Olha, que responsabilidade. A minha principal do high school, do Vitor e do Enzo, eu queria que eu fosse fazer isso com essas mães dos projects, porque o Vitor e o Enzo, eles estudaram perto de um project. Entendi. E aí eu falei assim, mas eu ainda falava com ela com o tradutor. Eu falei, mas eu não vou conseguir falar com ela. Você fala espanhol, eu não consigo falar espanhol para aquelas mães. Se fosse português, eu tinha ido mesmo. Mas só que sem falar a língua, eu não ia conseguir ajudar elas. Olha que esse é um chamado mesmo que você tem, Patrícia. Dá para ver claramente. Isso aí é uma coisa que você vai sim conseguir cada vez mais tenho certeza. realizar, prosperar e ajudar muita gente. Eu tenho certeza. E os principais garotos propagandas são meus filhos. Patrícia, e sobre os patrocinadores do projeto, o que você espera deles? Eu espero que sejam patrocinadores que tenham mesma linha de raciocínio que a minha, né? Pelo menos parecido. Que acredite na educação, que acredite que a educação é uma ferramenta, que é a ferramenta mais eficaz para gente, para essa mudança de transformação mesmo, transformação de mundo mesmo. E assim, eu não espero só isso. Eu acho que seja assim, parceiros que venham acreditando na educação. Muito bom, é isso mesmo, tem que ter um match, como a gente fala, né? Com o coração do projeto. Tem. Patrícia, hoje o projeto já tem 2 anos, não? Sim. Quais as mudanças você já observa na prática, na vida desses jovens? Muitas coisas. Eu tenho um jovem que entrou há 2 anos atrás e não estavam na universidade. Hoje eles estão. Tem 2 meninos que estão na universidade no Brasil, mas já colocando que quer vir fazer mestrado aqui nos Estados Unidos. E assim, o que mais me deixa feliz, assim, muito feliz, é quando eles ligam para mim e falam o tanto que a vida deles mudou depois do projeto. Karine, eu quero até um dia aqui marcar para você falar com eles. Será que a gente não consegue? Conseguimos, com certeza. Não, é muita verdade isso, porque assim, eles falam cada coisa assim para mim, que para mim já, sabe, assim, quando você fala assim, tá dando certo, minha missão está sendo cumprida. Com certeza, eu vou ter muito prazer em conversar com eles, participar um dia de uma mentoria de vocês. Vai ser bem legal. Tem algumas pessoas que participam de vez em quando, para conhecer também eles, ver como que funciona, como que a nossa comunicação lá, sabe? E assim, nossa, todo mundo que se conecta com eles fica apaixonado. Eu tenho certeza. Olha, os jovens de mentes expandidas, aliás, com mentes em expansão, nós vamos conversar sim, tá bom? Depois da estreia dela,
nós vamos marcar um bate-papo com vocês. E eu espero encontrá-los Aqui. o mais rápido possível aqui em Nova York. E vou fazer o registro disso, desse momento. Vai ser lindo. Sim. Vai ser maravilhoso. E assim, ai, não dá para falar assim de uma coisa que é uma coisa que nasceu assim no meu coração, uma coisa que Deus colocou no meu coração, sabe, Karine? Não dá nem para falar, é uma coisa tão grandiosa, as pessoas elas não entendem isso. E essa semana tem mais uma coisa que eu quero te contar. Essa semana, tem um grupo de jovens no Brasil que chama Imprensa Kids. Eles Que vão lindo! eles vão em todos os lugares entrevistar as pessoas dentro do âmbito do social, né, de impacto social. E agora com a COP30, eu conheço a presidente da juventude da COP30, eu conheci em Nova York, andei com ela por alguns eventos aqui em Nova York e a gente fez amizade. É uma moça nova. E ela voltou para o Brasil. Quando ela chegou no Brasil, e eu já conheci a Imprensa Kids, ela chegou e já foi nomeada a presidente da COP30. E eu falei assim para o Imprensa Kids, faz um projeto, escreve que eu vou mandar para ela. Eles fizeram e deu certo. E essa Imprensa Kids vai para a COP30. Fazer a cobertura. Fazer a cobertura da COP30. Qual a idade desses kids? Eles têm 12, 13, até 14. Que Eles são bem. bacana. Eu vou te mostrar depois, qualquer hora, também eles. E essa semana eu fiquei muito emocionada, porque você conhece as escritoras negras? Alguma ou nenhuma? Desse grupo de escritoras negras, denominadas Agora, escritoras negras, não. tem a Conceição Evaristo, Uhum. que é uma mulher muito, 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 muito conceituada dentro desse âmbito todo. E eles foram entrevistar ela também, ela estava no ambiente e eles foram entrevistar. E ela deu um abraço na menina que eu mais gosto desse projeto. Ela tem uma preferida, hein? E aí eu peguei e falei assim, não, eu pensei comigo, olha que coisa, nunca mais ela vai esquecer desse abraço. Com uma pessoa tão importante Empoderador, né? dentro desse. Então, Movimento. depois eu falei com a professora desse projeto, eu falei assim, você tem noção do que você está fazendo com essas crianças? Que você está proporcionando para eles é muito grande. Eles nunca mais vão esquecer disso. Pode ser que eles queiram desviar, fazer algo, mas eles vão lembrar disso. Fica um olhar. Fica, eles vão lembrar, sabe? E assim, eu fico tão emocionada, porque assim, eu daqui, Consegui. eu consigo ajudar eles. Aí ela me ligou, ela falou, porque eu moro aqui, escreve uma carta, porque aí você dá força para nós. Eu consigo. Tá vendo como uma coisa mínima? Uhum. E é isso que eu quero, porque aí eles conseguem fazer uma coisa que vai ser assim, uma coisa que vai ficar marcado para eles para o resto da vida. E nós precisamos de fazer mais isso, esse exercício de, sabe, estar ajudando. E Deus vai colocar coisa também para mim monetizar, para mim ganhar muito dinheiro. Vai, mas eu tenho que fazer essa parte também do social, sabe? Eu concordo. É uma consequência. É uma né? consequência. E assim, tudo isso, Karine, quando eu falo com muito amor, sabe? A gente percebe. Eu falo com muito amor, porque assim, é só quem passou também. Não vai sentar aqui na sua cadeira uma pessoa que não passou pelo que eu passei, que não viveu o que eu vivi, e querer falar tudo isso, sabe? Porque eu tive experiência. Quando eu tinha 7 anos de idade, minha mãe arrumou um padrasto para mim. E, nossa, não é para chorar, né? E aí eu não me dava com esse padrasto. E eu comecei a fazer esporte. Eu comecei a fazer ginástica olímpica. E eu ficava o dia inteiro na escola. Eu tô falando de 40 anos atrás, mais de 40, né? 45 anos atrás. E eu ficava ali naquela escola, treinando, treinando, treinando. Para quê? Para mim sair desse lugar, sabe? Desse enfrentamento.
Então, quando a gente fala de tudo isso, quando eu falo de tudo isso, e quando eu falo de ajudar essas crianças todas, porque eu não quero que elas passem por algumas coisas que eu passei. Hoje eu falo disso, eu falo emocionada, mas não me dói, porque eu sou uma sobrevivente disso também. Eu sempre fiz por onde eu sobressaí dessas coisas. E o esporte me deixou uma pessoa forte. Eu acho que hoje eu vivo aqui, eu estou aqui por causa daquele. Quando eu tinha 6, 7, 8 anos, 9 anos, que eu fazia ginástica olímpica, e eu era muito boa. Aquilo me fortaleceu de uma tal maneira que hoje eu consigo passar várias coisas aqui e nem me aflige, sabe assim? Então, assim, quando a gente vai falar desses jovens, eu fico muito emocionada, assim, porque eu não quero que esses jovens. Eu sei que é difícil falar disso, porque hoje a gente está num mundo tão perdido, mas eu acho que tudo que eu pudesse fazer para não deixar esses jovens sofrerem, que eu pudesse fazer assim para que eles soubessem que precisam de estudar, que se eles estudarem, e se eles fizerem esporte, então, porque esporte é transformador. As duas coisas têm que andar juntas. Eu acho que a gente ia ter um mundo um pouco mais feliz. Eu não vou conseguir fazer isso com muitos, mas eu acho que se eu conseguir ajudar um, dois, eu já estou fazendo algo, porque aí esse um vai contar para o outro, vai fazer a mesma coisa, porque aconteceu isso comigo aqui também. Eu tive um anjo aqui, eu tive um coach do Vitor e do Enzo, que ele nos ajudou. Ele pagava psicóloga para os meus filhos logo no início, quando a gente chegou, porque não é fácil. A gente mudar de país, as pessoas pensam que é fácil, não é? Pode ser fácil para quem vem com tudo organizado, né? Mas quando você vem trocando o pneu do carro, andando, não vai ser fácil. E também ele pagava o inglês para os meus filhos, fora o inglês que faz na escola, meus filhos tiveram que fazer inglês para aprender a fazer redação, aprender a fazer as coisas que são necessárias para ir para o college. Então, assim, eu tive essa pessoa e eu tive na minha cabeça, porque a última reunião que eu tive com o coach Carlos, ele falou: "Eu não quero nada, eu quero só que vocês devolvam para outras pessoas isso, que eu posso fazer para vocês". Então eu faço com muita excelência, sempre, sempre. Eu quero que meus filhos sejam muito grandes, muito, e eles nunca esqueçam tudo isso que eles passaram para chegar onde eles estão chegando e que eles sempre tenham esse ombro acolhedor, sabe, com o próximo. Porque é só assim que a gente vive melhor, né? E Patrícia, apesar da sua infância difícil, e de uma realidade de vulnerabilidade, você, desenvolveu uma empatia. A nossa conversa toda é você falando do próximo, do outro, porque as crianças, porque esses jovens, eh, por que você acha que você conseguiu dentro do seu coração transformar um ressentimento, que é bem comum, em generosidade, empatia e ação? Ai, ai, que eu posso falar disso para você? Eu acho que a gente não tem outra alternativa. Eu acho que minha vida ficou mais leve quando eu transformo toda aquela coisa ruim que eu passei em amor. Nem vou falar que é empatia, generosidade, eu acho que é amor, sabe? Eu consegui colocar muito amor dentro de mim. Isso às vezes é ruim, porque as pessoas elas costumam confundir humildade com fraqueza, sabe, assim, esse amor que eu tenho pelas pessoas, as pessoas às vezes confunde também achando que porque eu sou assim, eu devo ser desprezada, sabe, coisas assim. Não Uhum. acho que na palavra certa é desprezada, mas assim, ai, às vezes as pessoas não têm esse olhar, sabe, um olhar que a gente precisa de ter de solidariedade pelas pessoas. E isso, quando eu falo isso para você, isso também abre portas, sabe, assim,
Eu não sei, eu quando eu falo isso, eu falo de experiência própria. Às vezes eu chego em alguns lugares, assim, e eu penso: "Como que eu tô aqui?". Aí eu penso: "Não, eu tô aqui porque eu tenho essa coisa dentro do meu coração". Quando a gente consegue colocar amor dentro de nós, a nossa vida transforma. Porque, assim, aqui nos Estados Unidos, eu sei que está ficando confuso agora a conversa. Aqui nos Estados Unidos, as pessoas, elas a medida delas é muito o dinheiro. As pessoas, elas não conseguem enxergar que a gente precisa de as pessoas estão muito egoístas, na verdade, elas não conseguem enxergar que nós podemos fazer esse exercício de ajudar o próximo. E assim as coisas vão acontecendo. Uhum. Porque se você não de novo eu vou repetir isso, se dentro dos nossos projetos não tiver, a gente ajudar o próximo, a gente colocar dentro do nosso propósito ajudar pessoas, a gente não vai conseguir ter prosperidade. Mas aquela prosperidade de paz, que excede todo entendimento, Sim. que a pessoa não vai entender. Como que essa porque as pessoas não entendem mesmo. Como que essa pessoa consegue levar a vida assim, sendo que ela passou por isso, passou por aquilo, não tem marido, eu estou falando de mim agora, não tem marido, não sei o quê, tem filho, tem que cuidar do filho, tem que fazer. Consegue, sabe por quê? Porque a pessoa tem essa paz que excede todo entendimento, sabe. E assim, eu sou prova viva de muitas coisas, eu passei muita coisa aqui no Brasil, mas eu nunca desisti, Segue firme nunca desisti e plena. e essa palavra nem passa por mim. Desistir. Não, Uhum. não. Então, falando nisso, qual o próximo passo do projeto Mentes em Expansão? Ampliar, colocar algumas outras coisas que eu já tinha escrito, mas eu não tinha colaboradores para fazer e agora eu vou ter, porque assim, o meu projeto, antes de ter essa parte toda de educação, eu quero que tenha prevenção também de algumas coisas. Eu quero ter um projeto que fale de prevenção de gestação na adolescência e de doenças venéreas. Isso já tinha escrito, mas agora eu arrumei uma colaboradora ginecologista que vai fazer essa roda de conversa com os meus jovens. Isso é um fator muito importante que a gente precisa discutir muito, é uma coisa que também leva os jovens a deixarem de estudar. Então eu preciso de falar muito disso também para eles. E também agora saiu uma matéria que eu estava lendo ontem, na Bahia, lá no Brasil, jovens de 16 a 14 anos, tudo com HIV. Pois é, eu vi essa reportagem E também. assim, Impressionante. eu já tinha desde antes do Mentes em Expansão, o meu primeiro projeto era esse, que eu vou colocar em prática agora, fazer essa prevenção, sabe, falar, mas com menino e com menina, com os 2, porque é os 2 que têm que ter essa, né, essa consciência, vamos falar assim, tem que ter a consciência que eles precisam de estar bem para seguir. Sim. E Patrícia, qual mensagem você deixaria para uma mãe que hoje está numa situação que você já esteve, de buscar o caminho? Eu vou deixar uma mensagem que não é uma mensagem para buscar um caminho para vir estudar aqui, é uma mensagem que nós precisamos de deixar que eu preciso de deixar que, assim, as mães elas precisam de ter cuidado com os filhos, elas precisam de cuidar dos filhos. Cuidar mesmo, de verdade, cuidar. Deixar às vezes, você deixar de trabalhar para cuidar dos filhos. Eu fiz isso, eu fiz isso. Eu deixei de ganhar muito dinheiro lá no Brasil, porque eu precisava de cuidar dos meus filhos, que eu quis tê-los, sabe. E assim, não me arrependo. Hoje eu podia estar numa condição financeira diferente, mas quando eu vi o que eu precisava de fazer, eu tive que fazer decidir, Priorizar. priorizar. E eu priorizei a educação deles, que não é a educação de escola, de estar com eles, de tomar café, de almoçar, de levar para o futebol, de levar ao cinema, de levar no show. Eu estava conversando com meu filho, eu levei ele no show uma vez numa exposição da Dona Ivone Lara, você não vai saber quem é,
Meu filho também. Meu filho falou: o que é essa mulher? É uma mulher negra. Depois você vai Vou entender. pesquisar. Tá falando do meu filho. E aí, junto tinha um cantor que chamava Dexter, que foi preso, depois ressocializou, sabe? Então, eles conhecem os dois lados, eles sabem o que é certo e o que é errado. Nós precisamos de fazer isso com os nossos filhos, porque as pessoas, ainda mais aqui, só pensam em trabalhar. Sim, é um ciclo, né, porque é uma sobrevivência mesmo, né, tem que trabalhar, pagar conta, trabalhar, pagar conta, trabalhar, Aí pagar fica conta. tudo doente, mental, É, né? mental e físico também, né, porque saúde já é uma coisa que no prevenção também é bem Tudo caro. doidão, tudo doido, né. Mas, assim, a gente precisa de cuidar também disso. Nós, né, nós mães, a gente precisa de cuidar muito do nosso mental E dos e filhotes, dos então a filhos. mensagem dela é geral, nós mães cuidarmos dos nossos filhotes, Sim, não é? muito, né. Eles merecem. Sim, E é bom, é gostoso. Eu também fiz essa pausa na carreira para poder cuidar dar deles. atenção à minha família. Foi difícil, porque ter uma carreira, mudar uma dinâmica familiar era o sonho da minha vida e eu consegui. E quando eu estava no auge, eu precisei parar, porque tive que escolher e eu escolhi o que eu gostava mais. Eu também, Foi isso. eu também, mas você vê, o lado que eu estava, eu era mãe solo, Uhum. e assim, mas eu não pensei 2 vezes. Pois é, E essa ass decisão vai ser muito corajosa da sua parte. Não pensei. E é a mesma coisa de mudar, Mas de de certa forma largar. exige uma organização também, né. E do mesmo jeito, quando foi para mudar para cá, eu também falei: "Não, agora é a hora". Lógico que depois você passa por uma série de coisas que se você tivesse planejado mais seria diferente, passa. Mas também eu penso comigo que são coisas que a gente tem que passar, né. Uhum. São coisas que a gente tem que passar. Mas E eu todo mundo vai crescendo e ficando resiliente aí no processo, mas sim, faz parte. sim, muito. Patrícia, você é uma imigrante brasileira aqui nos Estados Unidos e conhece a realidade do imigrante e da comunidade brasileira, se relaciona com brasileiros. Que conselho você daria para um imigrante que está buscando construir alguma coisa aqui nos Estados Unidos? Se eu for falar, assim, se fosse um conselho meu, o que Uhum. faria? Isso, a gente precisa de ter essas coisas que eu falei para você lá atrás. A gente precisa de ter ética, a gente precisa de ter qual foram as coisas que eu falei? Ética, Lealdade, lealdade e integridade. integridade. A gente precisa de ter ética, lealdade e integridade em qualquer âmbito da vida, sabe por quê? Porque, assim, é muito difícil. E eu acho também que esse sonho americano não é para qualquer um. E você vê que, assim, a maioria das pessoas elas vêm com a cara e com a coragem, né, Uhum. achando que vai dar tudo certo. Não é para todo mundo que dá tudo certo. A maioria não dá tudo certo. E estamos em tempos difíceis, né? Sim. Nós estamos em crise, né. Uhum. E uma vez eu escutei e nunca e não consigo esquecer essa frase que faz sentido. O sonho americano é para americanos. Eu acho. Assim, American Dream is for Americans. porque para nós é difícil, sabe por quê? Porque, assim, o americano ele não vê a gente, não é todos não, eu já ia mentir. Não, eu não vejo assim não, sabe por quê? Porque, assim, eu acho que brasileiro que faz mal para brasileiro. Porque eu tenho a diretora de uma escola que eu trabalhei aqui, ela trata eu e meus filhos muito bem. Ela tudo que ela pôde fazer para nos ajudar, assim, dentro das coisas que são legais, ela fez. Uhum. Então, assim, eu acho que quando um brasileiro vê que você é trabalhador e que você tem essas 3 coisas que eu te falei, que eu sempre vou ficar repetindo, você tem um caminho mais pode até demorar mais, mas só que você vai chegar. Mas Patrícia, você é relacionada com a comunidade brasileira, porque você tá, assim, muitos eventos eu te vejo participando,
E você conhece a comunidade, você sabe o que está rolando, você sabe, você tá para acontecer Mulheres que Brilham, que você tá participando desse evento, Sim, né? De forma que eu te vejo engajada com a comunidade. sim. Qual a sua visão geral da comunidade brasileira de Nova York? Eu assim, na verdade, agora a gente está falando de mulheres, né? Eu me dou muito bem com todas essas mulheres, mas assim, cada um na sua, sabe? Eu conheci a Camila através do meu projeto. Olha só que coisa. Através do meu Camila é a projeto coordenadora do do Mulheres que Mulheres que Brilham. Brilham, através do meu projeto que ela queria colocar o filho dela quando ela viu. Foi assim que eu conheci ela, e aí ela me chamou, me convidou para a revista no Brasil. Eu achei que fazia sentido, porque faz. Uhum. Eu aceitei e a gente começou a falar, e elas começaram a falar que tinha muita vontade de vir para Nova York, e assim a gente começou o projeto de Nova York. Só que eu me dou com todas as mulheres daqui, é que nem eu falei para você, eu já entrei em projetos para até dar acolhimento para mulheres brasileiras que sofrem violência, mas eu prefiro me manter um pouco distante, sabe? Você é das que é cada um na sua e você tá na sua. Sabe por quê? Porque assim, senão envolve muitas coisas, Sim, sabe? te E entendo. eu quero ficar mais Ter seu espaço. reservada. Acho que você já americanizou, Patrícia. Não, não é sobre americanizar, é sobre as pessoas não ter esse entendimento parecido assim com o meu, sabe? Eu não sei, eu nunca vou fazer mal para ninguém, porque isso não está dentro de mim, sabe? E assim, aqui é um perigo. As Para pessoas. você ver que a árvore, a fruta não cai longe da árvore, não é? Não, Você acabou de falar sobre disso do seu filho. Você sim, acabou de dizer que seu filho é assim, sim. né? Mas é isso, mas eu estou feliz também de participar do projeto dessas mulheres. No começo a gente achou que nem ia ter, agora tem muitas mulheres, e Uhum. assim, vai ser um evento super bacana, bem legal, estou bem Nós feliz. estaremos lá cobrindo com o Imigrou. É, ela me falou. Na verdade, eu sei de tudo porque eu estou dentro, né? Então elas me É, falam tudo. Ai, eu tenho até que fazer um negócio, eu vou ter que ir embora daqui a pouco. Mas é isso. Só que eu prefiro ficar mais na minha, sabe. entendo, é um direito seu e É, é legítimo e porque você tem um projeto grande para cuidar, não é isso? tenho. Patrícia, agora eu quero que você deixe uma mensagem para esses 8 jovens, essas 8 mentes em expansão que estão no seu projeto. Aí agora eu vou falar com vocês, jovens do projeto Mentes de Expansão. Vocês sabem que vocês são maravilhosos. Eu vi a oportunidade em cada um, desde o momento que a gente começou o projeto. Eu acredito muito em vocês. Eu tenho certeza também do quanto vocês acreditam em mim. Eu não vejo a hora de vocês conseguirem chegar aqui, estar com a gente. Conhecer, sabe por quê? Porque, assim, eu sempre falo para vocês que vocês são merecedores e vocês podem estar onde vocês quiserem. Acredito muito em vocês e vocês sabem que eu sempre falo que educação é a forma transformadora para transformar vidas, e eu sei que vocês já estão fazendo isso, e eu sou muito grata de ter conhecido cada um de vocês. Amo todos e fiquem com Deus. Beijinhos. Ah, que lindo! Agora, Patrícia, quando termina o acompanhamento, o que acontece com esses jovens? Então, esses jovens, a gente tá na verdade, falta eles virem para cá, né, mas eles já estão entrando no projeto para me ajudar. Eu coloquei a Amanda já de diretora executiva lá no Brasil, então ela já está fomentando várias coisas, ela vai participar da COP30, ela é uma das minhas jovens que vai para a Amazônia. Então tem um monte de coisa, eu quero colocar eles seguirem, sabe. Uhum, Quando eu pensei no projeto, eu queria que fosse jovens tocando. uhum. E eu acho que está dando certo também isso, porque a Amanda ela já vai ser a diretora executiva, ela já conseguiu engatar essa ida para a Amazônia. Então a gente vai vendo quem quer colaborar, vão ser eles
os próprios colaboradores do projeto, até para chamar os próximos, fazer o edital, também fazer as entrevistas. Eu quero que eles toquem isso. E cresçam. E então a gente pode começar a pensar também numa etapa pós essa parte inicial de recolocação, de colocação no mercado de trabalho. Vai ter isso em algum momento, o projeto? Eu acho que eles são donos de construir suas próprias carreiras, né? Cada um já sabe o que vai estudar, o que quer fazer, e eles vão construir, vai ser uma construção. Eu acho que as duas coisas dá para caminhar junto. O objetivo do projeto é dar esse start, de criar essa mentalidade. Isso. Muito bom. Eles saberem o que eles querem, mas também caminhar junto com o social, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Sem dúvida. Muito importante. E sempre carregar alguém junto, para a gente crescer, todo mundo crescer junto, né? Com certeza. Eu acredito tanto que pode dar certo. E pode, é uma corrente. É mesmo. Patrícia, muito obrigada por você ter participado aqui conosco, por ter contado um pouco sobre a sua experiência como imigrante e também sobre o seu projeto, para que a gente possa saber que sim, aqui nos Estados Unidos a gente tem uma brasileira fazendo a diferença aqui, através dos filhos dela, através da consultoria que ela dá, e no Brasil, através do projeto Mente em Expansão. Ai, Karine, eu que fico muito grata de você ter me recebido aqui e falar que foi uma tarde maravilhosa. Estou muito feliz de poder falar falar do projeto é a coisa que eu mais gosto. Eu amo falar do projeto, mas eu estou muito grata mesmo. Deus abençoe muito sua vida, a vida da sua família, que vocês conseguiram prosperar muito mais e mais, e que a gente consiga seguir aí. Quem sabe você não vem mesmo entrevistar os jovens quando eles chegarem aqui, Com certeza. fazer parte também desse projeto, que a gente só vai agregar, né? Sim, nós vamos acompanhar essa vinda deles. Eu vou bater um papo com eles depois da estreia do programa e nós vamos acompanhar essa vinda deles. Vamos sim. Sim, registrar tudo e publicar e compartilhar, e vai ser lindo. Vai mesmo. E vai ser uma obra sua, de muitas outras mãos, mas do seu coração. É verdade. Eu penso muito em fazer como que é um curta. Um documentário. Um documentário para falar deles chegando aqui, sabe, como que foi. Até colocar agora, se a Amanda for mesmo para a Amazônia, ela já começar a gravar, sabe? Falar o acesso que ela conseguiu ter através do Mentes, sabe? E eu acho que isso faz todo sentido para tudo isso que a gente está fazendo, nessa transformação. Mas vai ser gigante, vai ser lindo. Eu acredito muito, acredito muito. Parabéns. Obrigada. Sua história de vida importa.